Você já parou para pensar no que acontece quando uma pessoa boa se cansa? Quando aquele que sempre foi paciente, compreensivo e generoso percebe que sua bondade tem sido explorada? O homem bom não se torna cruel. Ele se transforma. Ele aprende a impor limites, a valorizar sua paz e a se afastar de batalhas que já não fazem sentido. Que essa mudança não é um sinal de fraqueza, mas de despertar. Neste vídeo, vamos explorar essa jornada de transformação, entendendo como a paciência pode se tornar uma armadilha e como a verdadeira força está em saber quando parar. Cada detalhe importa, pois essa reflexão pode abrir seus olhos para situações que talvez você ainda não tenha percebido. Então, acompanhe até o fim e absorva cada ensinamento. Isso pode ser o que faltava para que você tome as rédeas da sua própria vida e pare de desperdiçar sua energia onde ela não é valorizada. O limite da paciência entre virtude e escravidão. A paciência é, sem dúvida, uma das mais nobres virtudes. Ela molda o espírito forte, ensina a tolerância e permite que os desafios sejam enfrentados com serenidade. O homem bom, ciente de sua responsabilidade moral, exerce essa virtude com generosidade, oferecendo segundas chances e suportando adversidades sem se deixar consumir pela raiva. No entanto, toda virtude mal dosada torna-se um fardo, e a paciência, quando esticada, além do necessário, não fortalece, ela escraviza. Ser paciente não significa aceitar tudo. Há uma linha tênue entre a resiliência e a submissão, e aquele que não a reconhece se torna presa da própria bondade. O estoico entende que o equilíbrio é a chave, não se dobra por medo do conflito, nem se exaure tentando mudar o imutável. Quando a paciência ultrapassa seus limites, ela deixa de ser força e torna-se fraqueza explorada por aqueles que veem na tolerância uma oportunidade para o abuso. O verdadeiro sábio não teme dizer basta. Ele não se apega ao desejo de parecer sempre compreensivo, pois sabe que a compaixão sem discernimento não salva, apenas prolonga o inevitável. O homem bom precisa compreender que há momentos em que recuar não é egoísmo, mas uma necessidade. Ser justo consigo mesmo é tão importante quanto ser justo com os outros. Assim, a paciência deve ser cultivada como um fogo controlado, suficiente para aquecer e iluminar, mas jamais tão grande a ponto de consumir quem a carrega. O estoico não permite que sua bondade se torne uma corrente. Ele entende que ser bom não significa ser explorado e que, às vezes, o maior ato de sabedoria está em saber quando parar de esperar. O peso invisível da decepção. O homem bom não se cansa por falta de força, mas por excesso de tentativas frustradas. Ele carrega sobre os ombros não o peso de sua bondade, mas o fardo das repetições inúteis, dos conselhos ignorados, das segundas chances desperdiçadas, da esperança depositada em quem não quer ser melhor. O cansaço moral não é uma fraqueza, é a consciência de que nem toda semente plantada germina e que nem todo esforço encontra retorno. Por muito tempo, ele acreditou que sua paciência seria suficiente para transformar os outros, que sua bondade poderia inspirar mudança. No entanto, a realidade ensina que a transformação é uma escolha pessoal e não um dom que se pode conceder a outro. Diante disso, ele se vê em uma encruzilhada: continuar tentando à custa de sua própria paz, ou aceitar que não cabe a ele carregar quem se recusa a andar. A decepção pesa mais do que qualquer fardo físico, pois ela atinge a alma. Ela corrói silenciosamente a fé na justiça e na reciprocidade, levando o homem bom a se perguntar se vale a pena continuar. Mas o estoico sabe que há um poder oculto nesse cansaço. Ele não destrói, ele desperta. Ele ensina que a verdadeira virtude não está em insistir no erro alheio, mas em reconhecer quando é hora de recuar. Persistir na ilusão é uma forma de auto-engano. Redefinir a postura, por outro lado, é um ato de coragem. O homem bom precisa entender que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada onde não há terreno fértil. Seu papel não é arrastar aqueles que escolhem permanecer no erro, mas seguir seu próprio caminho com sabedoria e leveza, pois no fim, o maior desgaste não vem do ato de ajudar, mas da recusa em aceitar que nem todos querem ser ajudados. A força de se tornar justo. O homem bom, ao se cansar, não se rende ao rancor nem se corrompe pela amargura. Ele não abandona sua essência, mas a molda com firmeza. Sua transformação não é uma queda na frieza, mas uma ascensão à justiça. Ele percebe que ser bom não significa se dobrar diante da ingratidão, nem permitir que sua generosidade se torne moeda de troca para os que apenas tomam. O que antes era paciência sem limites se torna discernimento. O que antes era entrega incondicional se torna equilíbrio. O estoico entende que o mundo não retribui necessariamente a bondade com bondade e que agir com justiça
é mais sábio do que esperar reconhecimento. Ele aprende que negar favores imerecidos não é egoísmo, mas um ato de responsabilidade. Não se trata de punir os que abusam de sua generosidade, mas de ensiná-los pelo silêncio e pela ausência, que não há mais espaço para a exploração. O justo impõe limites não para se afastar do bem, mas para protegê-lo. A verdadeira justiça não se fundamenta na vingança, mas na clareza. O homem que desperta entende que sua energia não pode ser desperdiçada onde não há reciprocidade. Ele se torna seletivo não por frieza, mas por sabedoria. Seu coração continua bom, mas agora blindado contra os que o usavam como fonte inesgotável de indulgência. O equilíbrio surge quando ele percebe que ser bom não exige ser ingênuo e que a firmeza é tão necessária quanto a compaixão. Aquele que se transforma em justo não fecha as portas da bondade, mas aprende a mantê-las abertas apenas para aqueles que sabem respeitá-las. Pois no fim, não é a bondade cega que constrói um mundo melhor, mas a bondade guiada pela razão. O poder do silêncio do justo. Há um momento em que as palavras perdem o sentido, em que os argumentos se tornam vazios e as tentativas de fazer o outro enxergar a verdade se tornam um esforço inútil. O homem bom, antes paciente e disposto a ensinar, percebe que certas batalhas não são vencidas com insistência, mas com retirada. Seu silêncio não é fraqueza, mas a conclusão serena de que algumas lições só podem ser aprendidas pela ausência. O estoico compreende que não há sabedoria em desgastar-se tentando mudar aquilo que está fora de seu controle. Ele não se revolta, não suplica, não se prende ao desejo de ser compreendido. Ele apenas se afasta. Seu silêncio é uma resposta definitiva, uma afirmação de que não vale mais a pena gastar energia onde não há escuta. O que antes era diálogo se torna distanciamento, não por rancor, mas por respeito a si mesmo. O silêncio do justo ensina mais do que qualquer advertência. Ele é um espelho que reflete as consequências naturais da negligência alheia. A ausência do bom revela a verdadeira face daqueles que se acostumaram com sua paciência. Se antes sua presença era um abrigo, agora sua ausência se torna um deserto. E nesse vazio, muitos só percebem o valor da bondade quando já é tarde demais. Paz interior vale mais do que qualquer disputa infrutífera. O sábio escolhe a quietude porque entende que algumas situações não merecem mais sua energia. Ele não se torna frio, mas aprende a preservar seu calor apenas para aqueles que sabem apreciá-lo. Seu silêncio não é vazio. Ele carrega dentro de si a mais profunda resposta. A decisão consciente de não mais insistir onde não há crescimento. A liberdade de quem não se abala. O homem bom ao despertar não se torna frio, mas impenetrável ao que antes o feria. Ele compreende que a paz não está em moldar os outros, mas em não ser refém de suas atitudes. Aquilo que antes o frustrava, agora não lhe rouba mais o sono. O desapego não é desamor, mas um sinal de maturidade. Ele aprendeu que nem todos merecem sua preocupação e que seu valor não depende da validação alheia. A indiferença sábia não é uma fuga, mas um estado de poder. O estoico não se vinga, não se revolta, não exige que o mundo seja justo, ele simplesmente se recusa a sofrer pelo que está além de seu controle. Aquele que se liberta das correntes da expectativa finalmente encontra leveza. Ele segue seu caminho sem ressentimentos, pois entende que cada um escolhe sua própria jornada e que tentar carregar aqueles que não querem caminhar é apenas um desperdício de força. Antes, sua bondade o fazia insistir, buscar explicações, tentar resgatar aqueles que se perdiam. Agora, ele permite que a vida ensine o que ele não precisa mais dizer. Sua ausência se torna sua resposta e sua tranquilidade sua maior vitória. O que antes era angústia se torna aceitação e o que antes era frustração se dissolve na serenidade de quem aprendeu a simplesmente seguir em frente. O verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em não permitir que o mundo mude o que há de melhor em si. O homem bom não perde sua essência ao se cansar. Ele apenas aprende a preservá-la para quem realmente a valoriza. E ao fazer isso, ele finalmente encontra a liberdade de ser sem a necessidade de ser compreendido. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe reflexão e valor para você, deixe seu like e compartilhe. Assim, mais pessoas podem se beneficiar dessa mensagem. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nos vemos lá.